irmãos, o grupo de louvor, adorar a Deus, e você que pode ficar em pé e tem vontade, tem o desejo de ficar em pé para adorar juntamente com o grupo de louvor, ponha-se de pé e vamos assim juntos adorar aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, cooperadores e diáconos, a hora que os nossos irmãos do grupo de louvor forem adorar com o segundo louvor, vocês, por gentileza, recolham os dízimos e as ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Contribua dentro da tua possibilidade, com alegria, porque Deus ama aquele que assim o faz. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do como Naamã curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Do teu amor me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo
é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver com grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, Deus abençoe o grupo de louvor, ainda de pé, irmãos, vamos orar pela oferta. Companheiro, irmão Marcelo, vem orar pela oferta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor tem preparado para nós estarmos na Tua casa. Pai, neste momento, nós apresentamos a Ti, ó Deus, os Teus filhos, a qual foi ofertante nesta noite, Pai. Pedimos a Tua bênção especial sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Multiplica, Senhor Deus, que nunca há de faltar, em nome de Jesus, também aqueles que não puderam ofertar nesta noite, Pai, que o Senhor prepara para que na próxima oportunidade estaremos todos juntos ofertando na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Pastor Léo Denir.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Hoje falaremos sobre a igreja de Esmirna, que é a segunda carta. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto: diz o primeiro e o derradeiro, que esteve morto e reviveu. Conheça as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas sinagogas de Satanás. Não temas coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Cumprimentamos os irmãos, aqueles que nos assistem nessa oportunidade. Falei aqui na quarta-feira que essas 7 igrejas estavam na região da Ásia Menor. Falamos da igreja de Éfeso, que de forma mais pontuada e frisada abordamos aqui o fato dela ter abandonado o seu primeiro amor. Naquela oportunidade não tivemos tempo de concluirmos toda a mensagem a respeito da igreja, mas falamos também que Éfeso era uma cidade, uma metrópole, uma cidade portuária, cuja cidade dava acesso a todos os continentes, a todos os cantos da terra, portanto, uma cidade que desfrutava de um privilégio muito grande. E hoje nós estamos falando da igreja, iremos falar da igreja de Esmirna, que era, irmãos, um tanto menor do que Éfeso. Esmirna tinha cerca de 200.000 habitantes. Ela desfrutava também de um privilégio com Roma, porque ela era fiel a Roma, bem antes do governo romano assumir como um governo mundial. Mesmo quando havia o governo da Grécia, sob a liderança de Alexandre o Grande, Esmirna já era fiel a Roma. Esmirna é uma cidade também que foi destruída no ano mais ou menos 600 e foi reconstruída novamente mais ou menos no ano 200 a.C. É uma cidade que ela tinha sido reconstruída, ela ficou fora, destruída por mais de aproximadamente uns 400 anos. Mas a sua beleza era maior do que a beleza de Éfeso. Poderíamos dizer que ela era um xodó de Roma. Ela tinha muitos privilégios diante de Roma. E essa cidade, ela era uma cidade que atraía muitas pessoas. Seria mais ou menos assim, Éfeso seria como o estado de São Paulo e Esmirna como o Rio de Janeiro. Para os irmãos terem uma ideia, do que significava o apogeu, dessas cidades.
Gostaríamos aqui de fazer uma breve descrição disso para os irmãos, apenas em caráter informativo, né, de como essa cidade ela era importante. Esmina era a mais bela cidade da Ásia Menor. Era a coroa do continente, próspero centro portuário. Possuía um pitoresco cenário natural. Fazia fronteira com o mar Egeu, sendo ladeada por uma montanha circulada chamada Pagos. A bela montanha era contornada pela Rua do Ouro, ou por onde transitava o ouro. Nela havia templos pagãos, edifícios públicos que lhe dava a aparência de uma coroa. As ruas bem pavimentadas e delineadas por arvoredos acentuavam-lhe a beleza. Seus prédios eram conhecidos como a coroa da Esmirna. Semelhava-se a um colar de diamante. Nela também se achava o maior teatro da Ásia Menor. Seu orgulho e beleza estava gravado em suas moedas. Localizava-se a 40 milhas da cidade de Éfeso, ou seja, mais ou menos 65 a 70 quilômetros, a distância de Vinhedo a São Paulo. Pois bem, é nessa igreja que Jesus manda João entregar essa carta. Ela é endereçada também ao anjo da igreja que está em Esmirna. Disse também na quarta passada que Deus fala sempre com o responsável da igreja. Amém, irmãos? Talvez não seja aquele responsável que o povo gostaria, mas é com ele que Deus fala. E essa igreja, ela estava o cenário que ela se encontrava, a igreja era muito pobre e o cenário era muito rico. Esmirna era uma cidade próspera, uma cidade de gente muito rica. Aí fica a pergunta, por que os crentes eram pobres? Espero poder responder aqui nessa noite. E Jesus começa a carta endereçada ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o derradeiro. O povo de Esmirna tinha bastante conhecimento nessa questão do primeiro e o derradeiro, porque a cidade havia sido destruída primeiro e agora tinha reconstruída de novo. E Jesus se apresenta, ele se identifica a essa igreja como o primeiro e o derradeiro, ou seja, ele é o começo e o fim. Jesus é eterno. Jesus é, irmãos, poderíamos dizer que ele tem o domínio sobre a eternidade. Eu sempre digo isso, mas reforço, a questão do tempo é para nós humanos. Deus não está limitado ao tempo. Para Deus, passado, presente, futuro, é a mesma coisa. Não existe isso para Deus. Mas dentro do conceito humano, Deus trabalha dentro desse tempo que nós entendemos. Primeiro, esta igreja, ela sofre, meus irmãos, pela descrição bíblica. Jesus diz assim, que
Primeiro derradeiro que esteve morto e reviveu. Então Jesus ele apresenta como primeiro derradeiro aquele que esteve morto e reviveu. Por que essa informação é importante? Porque Jesus se manifesta dando uma esperança para essa igreja sofredora. Certo? Uma igreja que sofria muito. E temos 7 igrejas, 2 não sofreu repreensão. Né? Uma igreja de Filadélfia e a outra a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela não tinha nenhum defeito, pelo menos não um defeito grave, nenhum pecado grave, um defeito gritante. Ela é uma igreja que não sofreu nenhuma repreensão de Jesus. Enquanto as outras igrejas, com exceção da Filadélfia, sofreu duras repreensões de Jesus. Então ela é uma igreja pobre, mas que servia a Deus. Não parece uma coisa meio estranha para vocês, irmãos? Parece que quanto mais as pessoas são sofredoras, melhor elas servem a Deus? Quanto mais abastadas, né? Quanto mais as pessoas elas são possuidoras de bens materiais, mais difíceis são delas servirem a Deus? Diferentemente da igreja de Laodiceia, isso, que dizia que era rica, e Jesus disse que era pobre e miserável, a igreja de Laodiceia, materialmente falando, era uma igreja muito rica, próspera, de grandes empresários. Os crentes, se fosse hoje, tinha carro, apartamentos, né, empresas, casa no condomínio. No entanto, Jesus os chama de pobre, miserável e pobre, nu. E essa igreja que é pobre, e essa era pobre, 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 Jesus chama de rica. Parece que as riquezas, os bens, afastam as pessoas de Deus. Parece que nos traz comodidade, nos deixa tão relaxados, tão acomodados, que esquecemos de Deus. Eu sempre digo isso, que o crente ele tem que ter um probleminha na vida dele. Uma formiguinha, entendendo? Picando o seu calcanhar. Seja um problema ali, seja outro lá, talvez uma enfermidade, um problema familiar, mas essas são coisas que nos aproximam de Deus. Quando você vê uma pessoa sem problema nenhum, está tudo bem, não sente nem necessidade de buscar a Deus. A exemplo disso, nós temos aí a igreja do passado, que ela não possuía recurso, os hospitais, as farmácias eram distantes, né? E os crentes, tudo tinha que ir para os pés da cruz. Se tivesse uma febre, irmãos, uma dor de cabeça, tinha que orar, porque a farmácia ficava distante, 7, 10, 15 quilômetros da casa. Não é como hoje, que além de ser perto, ainda pede, como é que é? Delivery. Liga lá e o motoqueiro entrega em casa. Farmácia 24 horas. Mas naquele tempo tinha que orar. Socorro era Deus. Então era um tempo diferente. Então essas necessidades faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Vai numa favela e vê quem é mais crente, os crentes lá da favela ou os crentes da cidade? É os do centro da cidade ou os da favela? Normalmente os crentes das periferias, das grandes cidades, são os mais fervorosos. Sim ou não? Sim. Continuando, diz assim: conheça as tuas obras e a tua tribulação.
Conheço as tuas obras e a tua tribulação. Essa tribulação, a ideia de tribulação, é de um grande aperto, de um sufoco. O texto original usado para tribulação aqui, ele vem da palavra esmagamento. É como se a pessoa estivesse sendo esmagada por uma grande rocha. É como se um rolo compressor passasse por cima do cidadão. Então, a ideia de tribulação, essa igreja era uma igreja que sofria grande tribulação. E essa tribulação, que tem um sentido de esmagamento, sobre a igreja, e a força da circunstância procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Lá na cidade de Esmirna, que era uma cidade adepta de Roma, e que uma vez por ano, nessa cidade, se oferecia sacrifício e libações a César. Então, obrigatoriamente, todas as pessoas que estavam sob o governo de Roma, uma vez por ano, tinham que oferecer um sacrifício, uma libação a César. E essa igreja estava nesse lugar, nesse contexto. E os crentes, como os irmãos sabem, eles não reconheciam César como Senhor. Senhor era Cristo para eles. Eles morreriam, mas não negavam a Cristo. Naturalmente que tinha aqueles que negavam. Mas aqueles que não negavam eram mortos. Entrava para o hall dos mártires. Nem todos os crentes, irmãos, foram chamados para ser mártires. Mas todos nós devemos estar preparados para ser. Vocês entenderam ou não? Todos nós devemos estar preparados para ser. Então, essa igreja era uma igreja, irmãos, que ela tinha, em primeiro lugar, que Jesus traz, que era uma igreja que vivia uma constante tribulação. Essa tribulação que a pessoa, ela fica impotente diante das circunstâncias. De vez em quando você fala, eu estou passando por uma tribulação, você não está se sentindo esmagado, apertado, pressionado. Era exatamente o que essa igreja de Esmirna estava passando, e Jesus está dizendo para ela, conheço as tuas obras, tua tribulação. Isso nos é confortante, porque a impressão que nos dá é que quando estamos sendo atribulados, Deus está distante da gente. Jesus está dizendo, olha, se você está sendo atribulado, eu vejo, eu conheço, eu sei. Fique em paz aí, eu estou sabendo. A impressão é que Jesus nos abandonou, porque parece que um tampão de aço está em cima da gente, e Deus não... A gente ora, a gente clama, a gente fala, e Deus parece que não escuta. Mas Jesus está dizendo, eu sei o que está passando com você. Eu conheço. E por que ele conhece? Porque ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio da igreja, ele sabe os problemas que a sua igreja enfrenta. Então, a primeira coisa que Jesus relata aqui, que ele conhece as obras dessa igreja, e a tua tribulação. Interessante que quando Jesus, ele tinha o costume de orar no jardim do Getsemane, e jardim do Getsemane também traz essa conotação de um lugar que esmaga a azeitona, é o lugar que ela é exprimida para extrair o azeite. Era o lugar onde Jesus orava, é o lugar onde ele suou grandes gotas de sangue. É o lugar onde os seus poros se romperam e o sangue escorria até o chão. E ele então dizia, Senhor, se possível, passa de mim este cálice.
É o momento em que ninguém consegue nos acompanhar. Jesus convidou os discípulos para orar com ele, mas eles adormeceram. Segundo lugar, ele diz assim: conheço a tua tribulação, tua pobreza. E aí, abre-se um parênteses para dizer, mas tu és rico. Essa palavra pobreza, ela tem duas origens. Uma é do grego penia e a outra procheia. E que ele usa aqui é essa última, que diz que é um estado de pobreza tão grande, que a pessoa não tem nem o básico para sobreviver. E aí, por que essa igreja era tão pobre, vivendo numa cidade tão rica? É que toda aquela cidade, inclusive os judeus que ali estavam, eram contra a igreja. Então, eles não só saqueavam os bens dos crentes, como também proibiam os crentes de abrir qualquer tipo de comércio. Seus comércios eram saqueados, eram roubados. Então os crentes não podiam prosperar, eles só ficavam pobres, cada vez mais pobres. Porque o sistema da cidade impedia, eles tinham tanta raiva dos crentes que não deixava eles prosperarem. Então, tudo que eles conseguiam, saqueavam. Isso não acontecia lá com Gideão. Gideão não estava molhando trigo no lagar, porque os medianitas vinham e saqueavam toda a lavoura dos judeus. Quando o fruto estava pronto, quando a lavoura crescia, estava para colher, eles levavam. O que não dava para eles levar, eles botavam fogo. Que é para empobrecer o povo. Porque o problema do rico, irmão, não é ele ser rico. Um certo estudante de faculdade, ele escreveu na lousa assim: o problema dos ricos não é ser rico, deles correrem. O problema é que eles impedem os pobres de correr. É a questão do monopólio do comércio. Tenta abrir um posto de gasolina para você ver. Você abre um mercadinho lá não sei aonde, no morro não sei das contas. Se você começar a ganhar dinheiro e vender, o povo vai lá, aí vem o grandão e compra um terreno, destrói as casas e mete um mercadão lá. O que ele fez? Acabou com você. Ele te engoliu. Então o problema de ser rico não é problema. O problema é que eles impedem os pobres também de ficar bem. Porque eles querem ter domínio sobre os pobres. E o monopólio do comércio, do preço, enfim, de tudo. Então essa cidade de Esmirna, ela fez com que a igreja ficasse pobre, mas tão pobre, que quase ao ponto de mendigar um pedaço de pão. Jesus está dizendo, eu sei que tu és pobre, e não tem problema nenhum em ser pobre, irmão. Temos uma doutrina aí do século 21 da prosperidade. Aliás, do século 20 e 21. Que crente tem que ser rico, crente tem que ser comerciante, crente tem que ser empresário, crente tem que ter dinheiro, se não tiver, está em pecado. Isso é mentira. A igreja de Esmirna era pobre e não teve uma repreensão. Jesus nasceu no lar de pobre e morreu pobre. O ministério dele não tinha dinheiro nem para se sustentar. Quem sustentava ele era um grupo de mulheres ricas. As pessoas pensam que ser pobre é um defeito gravíssimo na vida do crente. Jesus está dizendo, eu sei que és pobre. Eu trouxe o livro aqui porque eu gosto de ler alguma coisa, mas eu falar, o pastor está inventando isso.
Eu trouxe logo 2, que trata da mesma temática. Diz que a pobreza dos esmernianos não adivinha somente da sua situação econômica normal, mas do confisco de propriedade, de bandos hostis que saqueavam e da dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. A pobreza não é uma maldição. Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa assim, poxa, eu sou perseguido, tudo que eu faço tem alguém. Mas qual o problema, irmão? Às vezes Deus não permite que a pessoa seja rica, porque se ela for rica, ela se distancia dele. Olha o que aconteceu com Ló. Ló saiu sem um gato para puxar para o rabo, viu? Acompanhando Abraão. Mas quem anda do lado de gente abençoada, fica abençoado. Aí Ló cresceu, a fazenda cresceu, não é? Abraão, com toda a riqueza que ele tinha, mais do que Ló, ele era humilde. Ele dizia, olha, você escolhe o lado que você quer ir, eu não vou brigar com você. Você escolhe para o lado que você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema. Aí Ló, as Campinas do Jordão. Onde ele foi parar? Dentro de Sodoma e Gomorra. 2 cidades de maior promiscuidade que existia. Das coisas mais obscenas que existia. Das piores orgias que existia. Ali era uma verdadeira suruba. Foi o que aconteceu com ele e com a família dele. Irmão, se Deus te prosperar, não deixa que a riqueza tome lugar no seu coração. A riqueza é boa se você for senhor dela. A riqueza, ela é boa se você for o senhor dela, e não ela ser o seu senhor. Ela tem que ser sua serva. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Se ele dominar a sua vida, você estará morto. Lembra-se, nenhum sucesso vale a pena se esse sucesso financeiro sacrificar a tua família e a tua salvação. É melhor morrer pobre, mas ser rico para com Deus. Essa igreja era pobre perante os homens, mas rica perante Deus. Essa igreja era a igreja do modelo de Pedro, que chegou perto do paralítico e disse, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Não tinha prata, não tinha ouro, não tinha riqueza, mas tinha Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Porque quem tem Jesus, na hora que precisa da prata, ele tem, ele é o dono. Na hora que precisa do ouro, ele tem, ele é o dono. Na hora que precisa da saúde, ele tem, ele é o dono. Na hora que você precisa de uma solução no seu casamento, na sua família, ele tem. Foi ele que formou a família, foi ele que formou o homem, ele tem a solução. Ele é o engenheiro desse negócio. Agora, às vezes quem tem dinheiro, irmãos, nesse momento o dinheiro não resolve. Perde a família, perde a saúde e perde a vida. Eles eram pobres perante os homens, mas ricos para com Deus. Aí tem pessoas que estão na igreja, ela acha que Deus é obrigado a dar riqueza para ela. Irmão, lê a Bíblia. Vem para a igreja como se a igreja fosse um lugar que ia encontrar uma mala cheia de dólar dentro e ia resolver seus problemas. A diferença é que quando você estava lá fora, você não tinha Jesus, agora você tem. Dinheiro não acalma a tempestade do mar, não impede o barco de afundar, mas Jesus impede. O importante é você ter Jesus na sua vida. E se Jesus estiver na nossa vida, já disse o salmista, não é?
saltarei muralhas e darei numa tropa. Importante é Deus estar com você. Um crente autêntico não pode inverter esses valores. É claro, quem não gostaria de estar com o bolso cheio de dinheiro? Eu gostaria. Dinheiro é bom demais, ué. Dinheiro não traz felicidade, mas te proporciona um monte de coisa. Mas se essa coisa que o dinheiro te proporciona for te distanciar de Deus, essa riqueza, esse dinheiro, torna-se uma maldição. Sei que és pobre, mas aí ele diz assim, mas tu és rico. Como que pode ser isso? Chega para o ímpio e diz assim, Jesus disse para uma pessoa, sei que tu és pobre, mas tu és rico. Ele vai falar, não entendi nada. Mas você que é crente tem a obrigação de saber. O ímpio não entende, mas você tem que entender. Porque o importante não é ser rico perante os homens. O importante é ser rico perante Deus. E às vezes nós temos, irmãos, que nos livrar de certos subornos, de certas oportunidades, mesmo sendo pobre. Você está vendo o pote lá cheio de ouro, brilhando para você. Mas você tem que dizer não. Porque se você ficar rico de forma ilícita, você fica rico perante os homens e pobre perante Deus. Os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Ainda por cima, tinha essa questão. Continuando. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas sinagoga de Satanás. Olha, lá na igreja, lá na cidade de Esmirna, tinha sinagoga, ok? Sinagoga dos judeus. Mas os crentes não poderiam frequentar a sinagoga. Porque os judeus, irmãos, eles menosprezavam os crentes, eram contra os crentes, eles difamavam os crentes e entregavam os crentes para Roma. Então, aquela sinagoga que devia ser uma benção, aliás, os judeus, né? Deus ama os judeus, amém, irmãos? Ama. É uma nação eleita? É. Deus tem promessa para eles? Tem. Mas, na verdade, quem mandou matar Jesus foi os judeus. Mataram Jesus de forma injusta. Depois mataram Estevão. Sim ou não? E foram matando os crentes. Porque eles mesmos entregavam os crentes para Roma. Eles denunciavam os crentes. E nesse caso de Esmirna, os judeus iam lá e denunciavam os crentes para as autoridades que estavam lá. E por obediência para agradar Roma, esses crentes eram lançados, irmãos, em prisões. Só que a prisão romana não é que nem o nosso sistema carcerário no Brasil, que o bandido mata, estupra, rouba, comete todo tipo de latrocínio, ele vai preso, o miserável vai preso e ainda tem um salário. Além de colchão para dormir, a quentinha, o chuveiro elétrico, o banho de sol, sim ou não? Os direitos humanos na porta da cadeia, para garantir que ninguém vai triscar, mas nem no fio de cabelo dele. Direito a um advogado. E se tiver bom comportamento, Juvenal? Ixi, 15 anos vira 5. Está na rua de novo, estuprando, matando e fazendo a desgraça. Mas lá na prisão de Roma,
Eu não estou dizendo que teria que ser assim aqui no Brasil. É só a título de informação. Mas na prisão de Roma, que era uma masmorra, o camarada ia para lá, ele não tinha comida, tinha 3 surras por dia de cacetete, palmada, pancada, certo? É para ele morrer. Roma não queria gastar com prisioneiro. Roma não está preocupada em gastar dinheiro com quem está preso. Não, tem outra preocupação para fazer. Quem está preso não presta, precisa morrer. Só estava lá aguardando o julgamento, que era um julgamento ainda muito duvidoso, que era para ser condenado à morte. Pensa. Roma dominava vários países. Cada país com sua cultura, com sua língua. Como que ele ia fazer? Ele ia chegar lá naquele país e dizer, olha, eu estou trazendo Roma para cá, vai ser assim, vocês vão ter que falar o latim, e é assim, assim, assim. Tinha como fazer isso? Não. Então, como que eles faziam com que as pessoas da cidade que eles conquistavam se submetiam a eles? Uma vez por ano nessa cidade. Vocês têm que sacrificar a César e confessar que César é o Senhor. Fazendo isso, vocês estão demonstrando que vocês são submissos a Roma. O resto, vocês podem continuar falando a língua de vocês, tocando a vida de vocês, mas uma vez por ano vocês têm que vir aqui diante, como que chama aquela estátua? Fugiu o nome agora. Tinha que dobrar diante da estátua de César, oferecer sacrifícios, libações e dizer, César é o Senhor. Aí quando pegava um cristão para levar lá, se ele fosse crente de verdade mesmo, pergunta se ele ia. Hã? Irmãos, as coisas mudaram, mas você precisa fazer a interpretação do texto bíblico, da história. Quando um crente cede ao sistema mundano, ele está se dobrando a César também. Ele está dizendo, o mundo é o Senhor da minha vida, ele me domina, eu faço aquilo que ele quer. Não tem uma estátua, mas você aceita tudo que o mundo coloca, você faz. Seus atos, suas ações, suas vestimentas, seu jeito, você faz tudo que o mundo lança. E se você faz, você está se dobrando diante de um sistema. Então, esses judeus, eles traíam os seus irmãos, eles difamavam os seus irmãos, caluniavam os seus irmãos. Jesus disse, quando vos disserem todo mal, calúnia, difamação contra vós, alegrai-vos. Tem uns crentes que vêm, ai pastor, ela falou mal de mim. Não, vem. Você deve? Não. Falou mal? Falou, vai pagar. Entendeu ou não? Vai pagar. Agora a pessoa fica aí morrendo porque falou mal dela, quer ir lá, levar na justiça, pegar uma espada, cortar o pescoço. Irmão, para com isso. Ora pela pessoa, fala lá, Senhor, está falando isso de mim, tu sabe que eu não devo isso. De vez em quando chega um crente para mim, ai, pastor Léo, eu queria pedir perdão para o senhor, mas não te fiz nada. Não fiz nada para você. Não, é que, sabe, eu já sei, né? Eu estou ligado. Estou ligado no... Diga, irmão. Embora eu já sei o que vai sair, mas diga. Você me perdoa, está perdoado, vai em paz. Então, esses judeus traíam a igreja, tudo por uma questão religiosa. Aí Jesus diz, a sinagoga de vocês não é uma sinagoga religiosa que honra o meu nome, são sinagoga de Satanás.
Ao ponto que chegou, irmãos, a sinagoga dos judeus. Sinagoga de Satanás. Quem habita e a quem vocês servem é o diabo. Porque tem servo de Deus e servo do diabo. Aliás, sem querer ofender ninguém, que eu acho que até quem está aqui talvez, né, não seja para ouvir isso, mas tem uns crentes que o diabo vem com eles para a igreja. Que eles não são servos de Deus, eles estão na igreja, mas são servos do diabo. Servo do diabo, eles falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do irmão, falam mal de todo mundo, difama todo mundo, e tem a coragem, a petulância, a cara de pau de vir na igreja depois e falar glória a Deus com nós aqui e achar que está tudo certo. Toma até a ceia com a gente. Mas quem usa eles não é Deus, é o diabo. É tipo esses judeus aqui, que é a sinagoga de Satanás. Pastor, o senhor está pregando muito duro. Não é duro, é o que está na Bíblia, irmão. Como que eu vou falar mal da minha igreja? Minha igreja tem defeito? Tem, mas é a minha igreja. Não é perfeita, mas é a minha igreja. Se eu não estiver contente nela, eu vou para outra. Tem tantas por aí. Já dizia um certo erudito, se você achar uma igreja perfeita, não vá para lá. Eu estou olhando assim, mas não estou enxergando nada aqui na Bíblia. Eu estou sem óculos, então eu tenho que achar onde eu estou. Sinagoga de judeu, sinagoga de Satanás, versículo 10. Não temas as coisas que há de padecer. Irmãos, vocês veem que Deus não nos poupa das tribulações, da gente padecer alguma coisa? Hã? Nós passamos por tribulações, por difamações. Às vezes, irmãos, as pessoas nos impedem de crescer na vida. E não estou dizendo que por causa disso que você está pobre, não, viu? Mas existe caso que é assim. Sim ou não, Nelson? Sim. Eu tenho uma empresa, eu já tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Mas aí, por você querer andar na linha, chega o outro que não anda na linha, e aí você está fora da concorrência. Sim ou não? Pensa, o Felipe é o dono de uma grande empresa, ele quer contratar a minha empresa para me prestar um serviço lá. Vai ficar aí uns 3 milhões o serviço. Aí eu chego lá com a minha empresa e falo, olha, 3 milhões? 3 milhões, vou conseguir fazer por 2.800. Aí o Felipe olha para mim e diz, na verdade a empresa não é dele, ele é o diretor da empresa. Aí chega mais 3 orçamentos. Aí o Felipe diga, olha, eu tenho um orçamento aí de 2.800. Só que essa empresa aí, ela não negocia, sabe? Essa empresa aí, ela é muito certinha, não vai não. Aí os caras falam, vamos tomar um café, vamos conversar. Não é, Felipe? Aí dão 200 mil para o Felipe, dá para comprar um bom carro. Não é, Felipe? Se chegar nos 250, até para comprar uma casinha. Aí o Felipe fala, e a gente consegue lá naquele trampo, tem umas coisas lá que dá para a gente mudar uns negócios lá e ganhar nisso daí, entendeu? Não é tudo isso que está pedindo aqui no... Aqui nós põe um material de outra categoria, aqui.
A pessoa impediu da empresa honesta prestar um bom serviço com a qualidade do material de primeira linha, uma qualidade de serviço de primeira linha. Mas o patrão sabe disso. Ele está nem aí, ele está lá para não sei para onde, em outro país. Nem sabendo o que está acontecendo. Ele ganha tanto dinheiro que ele nem sabe de nada. Mas e daí, irmãos? A culpa é da empresa lá que negociou, é do Felipe? Não. De repente, Deus está me provando. É ou não é? De repente, eu estou sendo posto à prova. Vocês sabem que por trás de quase todas as coisas, tudo não é o diabo que faz, mas ele está por trás de quase tudo. Sim ou não? Ó, Jó estava lá sofrendo pra caramba, perdeu tudo, se ferrando, doente, em cima do monturo. Os urubus olhando para Jó e dizendo, morre que nós estamos doidinhos para te pegar. Você vai ser o nosso banquete. Parece que eu vejo Jó assim em cima do monturo, da porta da cidade, onde a turma jogava todo o lixo da cidade, Jó se coçando com um caco de telha e os urubus pulando assim em volta dele. Morre, morre, morre. Tudo aquilo Jó não sabia, mas quem estava por trás daquilo lá? Hã? O sujo, Satanás. Por isso que a Bíblia te ensina em tudo dai graça, não murmura por nada. Você não sabe, Deus sabe. Se você é servo de Deus, Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que está acontecendo com você, não é isso que ele está dizendo aqui? Eu sei as tuas obras, eu conheço a sua tribulação, eu conheço que as pessoas te difamam, eu conheço a sua pobreza. Então para de murmurar, confia em Deus. Mas por trás de toda essa questão, de todo esse cenário, irmãos, Deus está vendo, Deus está assistindo, e Ele só permite aquilo que Ele permite que aconteça. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, atribulada, difamada, que eram os crentes lançados na prisão, na fogueira, queimado, mas isso não quer dizer que Deus não está, Deus está no controle. Sua vida não é preciosa aqui nessa terra, sua vida é preciosa para com Deus. Jesus disse para essa igreja, eu morri e ressuscitei, estou vivo. Se vocês morrer, vão ressuscitar também. Não sofrerão o dano da segunda morte. Porque o problema maior não é a morte física. A separação do corpo e da alma. Esse não é o problema maior. O problema maior é a morte espiritual. Que é a separação, irmãos, do ser humano de Deus. E Jó estava naquela tribulação toda. De repente, Deus virou o cativeiro de Jó, dizendo, quem está no controle sou eu. Você pode sofrer, passar um monte de coisa. Jó não foi difamado pelos seus amigos? Foi. Foi caluniado? Foi. Ó, você está em pecado. Confessa o seu pecado, que você tem alguma coisa escondida aí. O seu sofrimento é por causa do pecado. Como se não bastasse o sofrimento do homem, ainda tinha quem acusava ele. Mas Deus está no controle. Os jovens são lançados na fornalha de fogo. E aí? Poderia ter morrido? Sim. Mas Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou lá na fornalha. Deus não impediu eles de passar por tribulação. Daniel não foi jogado nas covas dos leões? Irmão, que vem fornalha, vem leão, vem prisão, não importa. Para crente não tem esse negócio. Pode vir o que vier, eu estou com Cristo Jesus, nele está a minha fé e não vou negar e pronto. Então, em primeiro lugar, vem uma tribulação, depois a pobreza, depois a difamação, e em quarto lugar, prisão.
Os crentes eram lançados nas prisões. Não, os crentes de hoje, irmão, Covidzinho já quase desvia eles. Um Covidzinho. Ah, eu não vou na igreja, senão eu vou morrer. Vou perder minha vida. Se preocupa não, irmão. Se você perder a vida, o carro fica por aí, a casa, os bens materiais, o dinheiro. O importante é estar com Jesus. E se for a irmã, não esquenta não, que o homem vai casar de novo. Esse casa mesmo. Se for mulher, ainda pode ser que não. Eu falo por experiência que eu vejo no meio da igreja. Se for mulher, é mais difícil de casar, né, Manelita? Hã? Ó, só aqui tem a Nelita, tem a Ditinha, quem mais? Não quer saber de casar. Mas se for homem, a mulher morre hoje, antes dela ser enterrada, ele já está dando uma olhada no velório. Quem vai ver quem está olhando para mim aqui? A pessoa era lançada na prisão com a certeza que ia morrer. Para finalizar a minha mensagem. No segundo século, quem era pastor dessa igreja era um homem chamado Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo de João. Foi pastor dessa igreja. E aí ele foi levado diante, irmãos, não sei se de César ou da estátua de César, mas do governador. Ele disse, você tem que dizer que César é o Senhor. Só isso. Se você negar ele, nós te livraremos de ser queimado. Ele disse, olha, eu tenho servido esse Jesus há 86 anos. E ele nunca me fez mal, só bem. Como eu vou negá-lo agora? Aí colocaram um monte de lenha lá, levaram ele lá e vieram os camaradas com prego, martelo, para fixar ele, para ele não sair correndo na hora que ateasse fogo. Falou, não precisa me fixar com prego num madeiro. Eu não vou fugir, não. Pode me queimar sem prego, dispensa os pregos. Aí vieram com fogo, atearam fogo nele, ele disse assim, as últimas palavras dele. Esse fogo que está me queimando aqui, falou para o executor, ele vai se apagar. Mas existe um fogo que você não conhece, e esse é eterno. Quem cair lá é eternamente. Foi morto no ano 155 depois de Cristo. Era pastor dessa igreja de Esmirna. Era uma igreja que não negava a fé. Não tinha prata, não tinha ouro, não tinha bons empregos, não eram grandes empresários. Eram pobres diante dos homens, mas rico perante Deus. É isso que Deus quer da sua igreja, irmãos. Nós não podemos correr atrás das riquezas. Crente não corre atrás da riqueza. Crente não corre atrás da bênção. É ela que vai atrás de você. Não é isso que diz o livro de Deuteronômio? A bênção do Senhor os alcançarão? O importante é que Deus cuide, irmãos. Ninguém vai levar seus filhos embora, ninguém vai roubar a sua casa, acabar com a sua família, certo? No momento mais difícil da vida, Deus se manifesta. Senhor, eles vão levar os meus filhos embora. Meu marido servia ao Senhor, tu sabe da fidelidade dele. E agora vieram os credores, irão levar meus filhos embora. O que é que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Era tão pouco, ela dizia quase nada, é uma botija de azeite. Então vá para casa, fecha a porta do seu quarto sobre ti e sobre os teus filhos. Pega todas as vasilhas que você puder emprestada. Com essa botija de azeite você enche todas elas. E com o azeite, depois que ela foi procurar o homem de Deus, olha, eu fiz, deu certo, encheu, o que eu faço? Porque tem gente, irmão, que Deus abençoa a vida deles, ele, ó,
some da linha. Mas na hora que estava ferrado, veio atrás do pastor, para o pastor orar, para o pastor abençoar a vida dela. Sim ou não? Depois que prospera, tchau. Não, essa mulher não era ingrata. Ela voltou lá no homem de Deus e disse assim, olha, encheu todas as vasilhas, o que eu faço? Vai lá na feira, vende, paga. Ó, ele já sabia que ia sobrar. Paga o credor e você vive do resto. Igreja de Esmirna, irmãos, não adorava César. Uma vez por ano a estátua estava lá, todo mundo ia lá se curvar. Aí os judeus iam lá, olha, aquele lá não foi não, ó. Os da sinagoga lá. Mas eles não negavam a Jesus. Igreja pobre, atribulada, difamada, mas que Jesus não salienta um defeito dessa igreja. Ele não tem nada para apontar contra esta igreja. Que Deus possa nos ver assim, quando Ele vier, nos achar perfeitos. Que Ele pode olhar para nós e ver que os nossos defeitos que temos não é tão relevante a ponto de ser apontado por Ele. Porque enquanto aqui andamos, naturalmente os nossos pés podem empoeirar. Mas a nossa alma tem que estar limpa. Amém? Deus abençoe vocês. Que nós possamos ser como os crentes de Esmirna. Quem quiser saber os livros que eu estou lendo, Apocalipse do Hernandes Dias Lopes, as 7 igrejas do Apocalipse, do autor Steven, e o resto eu não vou falar não, que é difícil. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Às vezes, irmãos, alguém pode olhar para nós e achar que não temos nada, mas nós possuímos tudo. Tenha isso em mente. Alguém pode nos desprezar, mas não sabe quem nós somos. Então, não menospreze a sua posição. Jesus nos tirou de um lamaçal de pecado, não é isso que diz o salmista? Colocou os nossos pés sobre a rocha, um cântico na nossa boca. E o Novo Testamento diz assim que Ele nos resgatou das trevas para a sua gloriosa luz, para o seu reino celestial. Ele nos colocou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por mais elevada que pode ser uma posição de um homem aqui nessa terra, ele ainda vai sentar num banco, numa cadeira aqui na terra. Você está nas regiões celestiais. Você está muito mais acima do que qualquer pessoa desse mundo. Mesmo que você seja o crente mais pobre da igreja, o mais pobrezinho, você tem uma posição mais elevada do que o presidente dos Estados Unidos. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus, Deus é bom e fiel para sempre, e Ele continua cuidando dos teus filhos. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. E não pode murmurar não, irmãos. Hoje o Nelson ligou para mim, o pastor Nelson, disse, pastor Léo, bateram atrás do meu carro, arrebentou tudo. O que você quer? Quero um aconselhamento jurídico. Eu disse para ele, pega a placa do carro, o RG, CNH, tira foto do local, do estrago, da colisão, dos danos que sofreu, o endereço da pessoa, uns 2 telefones dele, e o dele você liga na hora para ver se é realmente. Falou, mas o carro do camarada está ruim, pastor, está até com busca e apreensão. Né? Falei, é isso aí, meu irmão. Dê glória a Deus e vamos embora. Mas Deus é maravilhoso e bom, irmãos. Importante é a vida, irmãos.
Deus preservando a vida já está de bom tamanho. Glória a Deus. Pastora Deilton, A companheiro. Sônia falou, não foi dessa vez. Ela vai ter que me suportar mais um pouco. Pastora Deilton, venha orar a Deus e dar a bênção apostólica. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa é esta palavra. Diga a todos, boa é esta palavra. Maravilha, né? Ser pobre, mas porém ricos. Graças a Deus. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra que ouvimos nesta hora. Obrigado pelo cuidado especial que o Senhor tem para com a tua igreja, Senhor. Pai, continua abençoando o teu povo, guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Nos sustenta, Senhor, pela sua palavra, porque somos necessitados de ti a todo instante, Senhor. Pai Santo, despede o teu povo em paz e guarda os teus filhos e despede cada um na tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que vocês vão para casa, mas lá na casa de vocês, nas orações, orar pela mãe do Clodoaldo. Um outro aviso é que sexta-feira teremos aqui o culto dos jovens, né? Eu queria pedir para cortar, porque eu estou dando os avisos, teremos culto dos jovens aqui na sexta-feira, ok? Então, assim, vai vir um pregador